Uma influente revista de economia do Reino Unido, a The Economist, publicou nesta semana uma reportagem com diversas críticas que a COP30 será realizada numa cidade esburacada e que tem tudo para ser um caos. Vamos falar sobre esse assunto com o advogado especialista em política pública e meio ambiente, Marcelo Rodante. Muito boa tarde por participar aqui. Agradeço já do Fast News e começo já te perguntando sobre essas críticas da reportagem, que também destaca a falta de saneamento básico em Belém, com cerca aí de 40% das casas sem esgoto. Boa tarde. Boa tarde. As críticas, elas têm fundamento. São críticas importantes que a gente vem detectando em vários lugares, mas a gente também tem que ter atenção ao ponto de que o fato da COP ser no Brasil é um elemento importante. Acompanhando também o governo do estado do Pará, eu vejo ali bastante tentativa de investimento para melhora dessas questões todas, mas a COP ela traz esses desafios, não tem jeito, a gente vai precisar lidar com vários desafios, com a questão do discurso, que muitas vezes é considerado contraditório, muitas visões diferentes sobre como deve ser ou deixa de ser, mas o fato é, nós temos a missão da COP, ela foi eleita para ocorrer no Brasil, no estado amazônico, no estado do Pará, na cidade de Belém. Os investimentos, eles vêm acontecendo, e o fato de esses investimentos, essa infraestrutura vir acontecendo agora, tão próxima da COP, é um elemento de necessidade, dada a decisão que já foi tomada, vem ocorrendo e vem gerando essas discussões, que nem na Avenida Liberdade, que você está ali investindo em infraestrutura e, ao mesmo tempo, sofrendo crítica por aplicar dinheiro em infraestrutura, porque ela gera também desmatamento de algumas áreas. Então, veja como isso é complexo e isso é tensionado com muitas formas de você ver. A questão é, será que o Brasil vai conseguir, e o próprio presidente da COP, o embaixador Corrêa do Lago, ele está tentando fazer o que ele pode, com os elementos que ele tem, né? Tentando trazer a questão da comunidade indígena para o centro do debate, o que é muito importante para que não haja uma exclusão, tentando trazer os investimentos que têm que ser feitos na cidade para receber o mundo todo, mas sim, nós temos sim dificuldades. A questão hoteleira está extremamente cara, extremamente inflacionada. A gente vai ter que ver esse dilema, a gente vai ter que chegar lá no final do ano, ali em novembro, na COP, e conseguir ter um posicionamento para o mundo, que seja um posicionamento não tão contraditório, mas essas contradições, elas existem, elas vão ter que ser de alguma maneira trabalhadas. É uma missão, é muito difícil, mas a gente tem que ser esperançoso, otimista, que o Brasil vai conseguir ter um bom protagonismo nessa COP, vai fazer ali acordos, vai conseguir trazer acordos importantes na pré-COP, que vai ter em outubro em Brasília. A gente precisa trazer o mundo para esses temas. É uma missão que está dada, é uma missão que tem que ser cumprida. Muito bem, o Eduardo tem uma pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual é o principal ato a ser tomado para o Brasil, de fato, melhorar a emissão de gases poluentes nesse sentido? Em relação ao Brasil, essa resposta ela não é tão difícil de ser dada. A gente tem ali no nosso mapeamento, do nosso inventário nacional de muitos anos, a maior parte das nossas emissões, elas decorrem das questões de desmatamento, da questão das queimadas, da degradação florestal. Isso corresponde lá a quase 50% das nossas emissões. Aí você tem uma parcela também muito importante disso de uso do solo, que vem da agricultura, com desmatamento para produção de alimentos, mas isso também é algo muito importante, porque a gente tem que ter uma segurança alimentar, a gente vive, né, como país, assim, dessa exploração de agricultura, mas o fato ela é fundamental, não tem como não acontecer essa nossa produção de agricultura, mas ela é um fator de emissão que tem que ser contabilizado, por isso essa questão de um agronegócio mais sustentável e tecnologias cada vez mais bem desenvolvidas. E existe a questão também da produção, da nossa produção normal, das empresas que são também emissores, e aí o Brasil teve, no final de 2024, a lei que estabeleceu o mercado regulado para ser trabalhada. Então, no Brasil, a nossa matriz ela é predominantemente energética, ela é predominantemente limpa, a gente tem uma boa matriz energética, porém a questão do desmatamento no Brasil é um tema muito sério. A gente precisa investir em comando e controle, a gente precisa de conscientização, precisa de política pública para que esses fatores emissores no Brasil sejam contornados.
Agora, para o mundo, a gente tem a questão da matriz fóssil, a questão do petróleo, enfim, do carvão. São esses temas muito mais sensíveis que precisam ser trabalhados em temas globais. Recentemente, lá em Londres também, nessa semana, a gente teve ali a questão da Organização Marítima Internacional, determinando ali uma questão de taxação sobre os combustíveis, sobre as emissões, de toda a questão dos navios, das frotas marítimas, que vem gerando muita discussão. O Brasil se posicionou contrariamente, o que traz essa ideia de contradição. Mas, em compensação, se você fizer ali uma taxação na questão marítima, você gera impactos na economia. E um país que depende de muito da exportação da economia pode sofrer. Veja, é sempre uma questão de cobertor curto. Você aperta de um lado, você atrapalha no outro. É muito delicado e a gente precisa lidar. Por quê? Porque as emissões elas têm que diminuir globalmente falando. Senão, os problemas do aquecimento global eles vão seguir aumentando. Mas toda decisão gera impacto econômico, toda decisão gera a ofensa, algum tipo de interesse de algum setor que fica sempre buscando, nesse stick e puxa, uma solução. E Marcelo, são vários pontos, né? Se a gente pudesse, ficaria aqui horas conversando. Só para a gente finalizar, gostaria que você falasse também das questões das mudanças climáticas, mas o ponto de inflexão, 1,5 graus Celsius, essa questão do aquecimento global é um ponto muito importante que deve ser abordado e políticas públicas precisam ser apresentadas para que a gente consiga frear essa situação caótica. Sim, há muito tempo já existe, há décadas já existe esse consenso de que a gente não pode, enquanto globo, ultrapassar 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Em 2024, ao que os estudos e pesquisas demonstram, esse ponto já foi atingido e deve se manter, né, esse 1,5 e crescendo. E isso vai gerando, atingir 1,5 em termos de temperatura global, vão gerando aqueles pontos de inflexão com efeitos em cascatas que vão aumentando e vão tornando cada vez mais difícil controlar esses extremos climáticos. Então, essa questão do 1,5 ela é central em toda essa discussão. Toda essa discussão do Acordo de Paris e todos esses esforços que são feitos para a descarbonização dos setores, essas questões de preservação ambiental, das florestas, tudo isso gira em torno dessa ideia de que o planeta não pode continuar aquecendo. A questão do efeito em cascata, para as extremidades climáticas, ela é muito sensível. Então, a gente precisa fazer a remoção, o sequestro desses gases de efeito estufa. A gente precisa parar de produzir tanto gás de efeito estufa. E desse ponto central, nodal, é que vem todas as políticas públicas para tentar fazer essa contenção. Mas, como eu disse, todos esses atos de mitigação, de transição energética, ecológica, eles têm que lidar com setores que estão sempre ali buscando a maximização dos seus lucros, dos seus próprios interesses, gerando sempre uma tensão muito grande. É difícil você tomar medidas efetivas, ações, implementar ações que vão para além daquelas discussões dos palcos internacionais, as decisões do próprio Brasil. O Brasil é ótimo no discurso, mas em ações concretas ele sempre fica devendo. Então, o mundo está se reunindo nessa cúpula para falar, ok, tomamos várias decisões, tem o Acordo de Paris, tem várias normas, vários consensos, como que a gente bota isso em prática? Como é que a gente implementa? Essa é a bola da vez, a implementação do que já foi decidido. Muito bem, nós conversamos com o advogado, especialista em política pública e meio ambiente, Marcelo Rodante. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fast News. Eu que agradeço. Ótima tarde a todos.